Dando prosseguimento à série de entrevistas do projeto Memórias Libertas, hoje temos a honra maravilhosa de receber esse grande irmão de tamanho e de coração, um coração gigante, um coração maravilhoso, o João Batista. Muito obrigado pela presença, irmão João Batista. Eu que agradeço a oportunidade. Venerável mestre, tendes a palavra. Até antes de fazer a pergunta, agradecer o esforço do irmão, que está passando por desafios pessoais de saúde, e está aqui com a gente, sempre presente na loja. E a primeira pergunta, meu irmão, é um orgulho tê-lo aqui conosco, conte um pouco da tua história, do que foi o irmão João Batista, o que ele faz. Como é que você veio parar aqui, né? Como você veio parar, como a maçonaria chegou na sua vida? Bom, vamos lá. Eu sou comerciante, moro na região de Guarulhos e tinha um bom relacionamento num banco Itaú ali próximo à minha empresa. Foi lá onde eu conheci o meu padrinho, Tiago Alessandro de Souza. Então, conversando sobre tudo, tínhamos uma idade ali bem próxima entre eu e ele. E um belo dia teve uma oportunidade de um convite. Era um assunto que eu gostava, não conhecia, cheio de mistérios, cheio de oculto, né? O oculto ocupava um espaço muito grande. E a gente acabou conversando algumas vezes sobre isso. Ele já me conhecia há um tempo e tive uma oportunidade de ser iniciado. Para mim, foi um divisor de águas na minha vida. Eu, pessoalmente, tenho um carinho muito grande pela maçonaria em geral, pela história, pela ordem, o método, o processo que a maçonaria passa para todos. O ensinamento pode ser coletivo, mas o aprendizado é individual. No decorrer da minha vida, eu tive muitos irmãos a qual eu me espelho até hoje. Os irmãos aqui presentes são grandes figuras maçônicas para mim como uma referência, mas tem um equilíbrio muito legal na maçonaria. A interpretação que você recebe sobre ela te dá um norte, te dá uma orientação. E quando você entende que o paralelo que se acontece dentro do templo, você aplica na rua, aplica na sua vida da porta para fora do templo, você vai ver que muitas coisas você até já fazia, mas nem sabia por que fazia. Então, assim, a maçonaria na minha vida foi um divisor de águas, onde abriu minha mente, clareou a minha visão e me deu uma oportunidade de enxergar um mundo diferente, um mundo bem melhor. Que beleza! E como que foi o seu desenvolvimento na Libertas, na sua venerância e nos graus filosóficos? Poxa, eu sou muito comprometido com tudo que eu assumo, né? Eu sou um cara chato com horário, eu sou um cara chato com uma série de coisas, porque todos nós temos tempo e todo tempo tem um valor. E cada um que está aqui presente, cada um ser humano que está da porta para fora, trabalha em cima de compromissos, e eu não sou diferente. Logo que eu iniciei, eu queria entender a hierarquia da evolução maçônica, começando desde os primeiros graus, e queria saber até onde podia chegar. Como entrei sem saber nada, os ensinamentos que eu tive foram todos aqui dentro. Então, pegando novamente exemplos de irmãos, histórias, referências, sem dizer o trâmite oficial, vamos dizer assim. Então, foi aqui que eu iniciei, me tornei companheiro, me tornei mestre. Tempos depois do grau de mestre, eu tive a oportunidade de ingressar na filosofia, no grau 4. E assim sucessivamente,
consegui concluir todos os interstícios, todos os períodos referentes até a investidura do grau 33. Que é assim, quando você chega ao grau 3, né, o grau de mestre, você já imagina, você fala, poxa, eu sou completo. Aí quando você chega na filosofia, você fala, sou nada, eu sou uma simples criança. Eu ainda sou um bebê. E aí, surpreendentemente, quando você chega no grau 33, você descobre que ainda não sabe nada também, a vida ainda é muito maior que isso, vai muito além disso. Então, assim, os ensinamentos são maravilhosos, como eu falei, é muito material, você tem que pegar, absorver aquilo e trazer para a sua vida. O grau 33 em particular, eu tive uma situação engraçada no meio do período. Por uma questão de agenda, eu perdi um grau. E aquilo para mim foi uma situação tão dura, tão ruim, tão difícil, porque eu iria atrasar meu processo em 6 meses, por causa de 1 grau. Eu tive uma quantidade de amigos, de irmãos dentro da ordem, que me ajudaram de uma forma onde me disponibilizaram lojas no Brasil inteiro para que eu conseguisse concluir o grau, para que eu não atrasasse o curso do meu projeto, para não atrasar 6 meses. Me ofereceram lugares para tomar esse grau em Brasília, no Rio de Janeiro, até em Rondônia me chamaram. Falaram, se você, irmão, quiser vir até aqui, você vem, a gente dá o grau e não perde o período, né? Na verdade não é perde, seria o interstício. Então, assim, isso para vocês verem como eu enxergo o tamanho da maçonaria. Mas fui investido no grau 33, no prazo certo, conseguimos fazer aqui em São Paulo mesmo. Inclusive era um irmão de amigo pessoal do irmão João Luiz, que nos ajudou nesse, o irmão Hesmilt e o irmão Marcelo meu Deus, dos Altos Corpos Filosóficos de Santana, nos ajudaram e resolvemos essa situação. Na continuação da pergunta, você fala venerável, sobre minha venerância. Fala da tua venerância. Então, a venerância é uma outra particularidade. Eu também gostei muito de passar por esse cargo. Eu até acho que, na minha humilde opinião, que um cargo de venerável para 1 ano só é pouco. Eu acho que quando você começa a ficar bom, acabou. Entra o próximo. Porque não existe um manual de procedimento padrão. Então, todo dia que você põe o pé para dentro e fala, a partir de hoje você se tornou venerável, você tem ali uma responsabilidade de um gestor de um estado. Você tem um gestor de uma empresa de grande porte. Você tem essas obrigações, esses deveres. E eu sempre olhei para a minha venerância como se eu tivesse assumido uma empresa pelo primeiro dia. Então, tive a oportunidade de montar minha equipe de trabalho, que minha equipe, eu posso dizer que foi assim, nota 1000. Sem a minha equipe eu não teria tido o sucesso nas metas que eu havia colocado, e de toda a minha chapa, chamava-se Fé, Esperança e Caridade. Toda a história da minha chapa, todas as minhas metas foram alcançadas no decorrer do ano. Conseguimos trazer algumas coisas que para a loja estava um pouco perdida, um pouco afastada. Eu gosto muito de ações sociais, eu gosto muito de benemerência. Então a hospitalaria da minha época foi bem pujante, bem animada. E uma particularidade também da minha gestão, que eu acho que foi o ponto que deu um pouco até mais de trabalho, mas trouxe um benefício muito grande para a Libertas.
nós tínhamos um terreno de posse dessa loja que tinha sido doado por um irmão. Sinceramente, eu não vou me lembrar o nome do irmão, estou um pouco fraco de memória. E naquela parte de gestão da empresa, né, quando eu me tornei venerável, eu quis saber tudo que a loja tinha, eu quis pegar todos os documentos em mãos, uma campa que a gente possui no cemitério X, uma responsabilidade Y. Eu quis entender tudo para que a gente pudesse fazer a gestão disso. E foi identificado que nós tínhamos 2 terrenos em Carapicuíba. E esse terreno, até aquela data, eu só conhecia de história. Eu imaginei que o terreno fosse um terreno lá, um abandonado, alguma coisa assim. A gente soube que há 18, 20 anos atrás tinha sido passado para a Igreja Católica. Coupe. A Sociedade Coupe, perdão, é verdade. E chegando lá, eu tomei um susto. Era uma escola municipal. Então era o terreno, que era um simples terreno, que era um apoio ali, um braço para Coupe, se tornou uma escola da prefeitura e a gente começou a entender que tinha algumas coisas que não estavam tão claras como deveriam estar. Então a gente acabou fazendo a reintegração da posse dessa propriedade. Foi uma missão bem árdua. Nós precisamos de vários irmãos do quadro que nos ajudaram em várias diligências feitas para que fosse feito o distrato entre Coupe, fosse feito o trato com a prefeitura. Então, assim, graças a Deus e aos irmãos do quadro da loja, a nossa equipe, né, da Libertas, a gente conseguiu trazer de volta para o seio da Libertas esse ponto importante. Hoje também é uma fonte de renda a mais para a nossa sociedade assistencial, que também provê daí. Era uma situação que estava perdida, que na minha gestão consegui trazer para cá, para a loja. Tinha só para finalizar esse assunto da minha gestão, eu consegui, na época, trazer bastante irmãos que estavam um pouco afastados, irmãos que não conseguiam ser tão assíduos na loja. Nós tivemos um trabalho que a hospitalaria fez brilhantemente, justamente de capitanear esses irmãos mais afastados, entender a necessidade e querer saber por que aconteceu, e conseguimos trazê-los também. Maravilha, irmão João. E quais as causas mais relevantes na área da benemerência que você participou na maçonaria? Puxa vida, agora vamos pegar a lista, né? Como eu falei, a minha memória está me pegando algumas peças, mas posso dizer algumas. Nós tivemos um apoio. A hospitalaria sempre ajudou muito o Lar da Criança Feliz, que é uma bandeira que a loja Libertas defende há anos, novamente, desde os nossos antecessores aqui. Você reconstruiu a Kombi, tá lembrado? Uma Kombi, a nossa Kombi de transportar a molecada. Isso, uma das minhas atividades comerciais é uma reparadora de veículos, né? Então, eu lembro que a gente fez uma restauração na Kombi do Lar da Criança Feliz. Construiu uma nova, né? Pegamos... Verdade, eu não lembrava dela. Entre vários eventos como Natal Solidário, Dia das Crianças, próprias festas que aconteciam lá, Festa das Nações, não era feita só pela Libertas, mas a Libertas e a hospitalaria colaborava também para isso. Nós fizemos várias ações de campanha de agasalho, arrecadação de brinquedos, arrecadação de cobertores, e aonde até atualmente ainda temos uma rede de apoio aí, onde a gente fornece 150 marmitas todas as quintas-feiras desde 2020, eu acho.
Então, eu teria que fazer uma conta rápida aqui. A gente já chegou a algum número de milhares de marmitas. São feitas também por maçons ali, todas as pessoas envolvidas nesse processo. Criamos uma estrutura para atender isso. Nós temos uma cozinha só para fazer isso. É produzido tudo de forma caseira. Minha mãe, pessoalmente, que cozinha. Então, assim, para ela, minha mãe, aos 84 anos de idade, é uma grande satisfação ela poder fazer isso. Agora, recentemente, na pessoa do nosso venerável mestre atual aí, nós fizemos uma campanha muito bonita também, que a gente nunca tinha feito, onde a gente apoiou uma escolinha de futebol, que tem uma história bem bacana, bem legal, onde o técnico chamado Paulo e o seu auxiliar chamado Thiago, eles tiram as crianças da rua, colocando algumas métricas para que as crianças possam fazer o esporte. Então, fazendo com que ela tenha um boletim, as notas da escola de acordo com ele tenha a disciplina, que tenha a aprovação dos pais, que tenha uma série de padrões para transformar. E nesse Natal em particular, nós tivemos a oportunidade de atendê-los com chuteiras, bolas, uniforme, todos os equipamentos que fossem necessários para que houvesse um treinamento adequado. Então, cones de sinalização, coletes para treinamento. Então, assim, conseguimos passar para eles uma série de coisas em modelo de presente para o Natal, né? Cada um das 60 crianças que estão envolvidas no projeto ganharam uma chuteira de qualidade e uma bola de qualidade, mais os itens que a gente acabou falando aqui. Então esse foi a função aí da hospitalaria atual, que hoje eu ocupo ainda esse cargo de hospitaleiro, graças à loja, um investimento significativo. Quem sabe quanto custa uma chuteira, multiplica por 60, você vai ver que teve um investimento. E assim, uma observação sobre isso. Por isso que eu falo que o amor está no coração das pessoas, e quando você consegue atingir com veracidade, qualquer que seja, você consegue extrair da pessoa o melhor que ela tem. Nós conseguimos o dinheiro para que fosse feito isso em tempo recorde. Eu nunca vi uma ação nesse valor juntar dinheiro em tão pouco tempo. E chegou uma hora que a gente teve que falar para os irmãos assim, para que já deu. Para que já deu. E ainda faltavam aí aproximadamente 10, 15 dias ainda para terminar o prazo que a gente tinha, e a gente já tinha alcançado os resultados financeiros para que pudesse ser possível. Também no dia foi entregue por um Papai Noel, nosso irmão do quadro aqui também. Vitorella, né? Eu vou dedurar quem é o Papai Noel, nosso irmão Edson Vitorella, um grande irmão, um grande amigo. E servimos ali um café, né? Uma refeição para aquelas crianças. Entre pessoas direta e indireta, alcançamos um número ali perto de umas 200 a 250 pessoas que nós atingimos de forma direta ou indireta. Então, assim, isso é o trabalho da maçonaria. Eu acho que a gente poder dar um pouquinho do que a gente tem, que o grande arquiteto do universo nos abençoa todo dia aí com a oportunidade de viver, com a oportunidade de ser útil, com a oportunidade de ser feliz, dividindo um pouco do que a gente tem com os mais necessitados. Beleza. E, meu irmão, qual reflexo você percebe que a maçonaria causou na sua esposa, na sua filha? Como você entende isso? Bom, minha filha nasceu, eu já era maçom, então ela tem pouca referência de mim antes. Mas minha mulher tem uma percepção bem bacana. Minha esposa Kátia está comigo aí entre namoro e casamento, beirando os 26 anos. Então ela me conhece há bastante tempo. Eu tenho 47 hoje, então ela me conhece há bastante tempo.
e eu aproximadamente 14, 15 anos de ordem. 14 anos de ordem. E o que acontece? Ela nunca teve uma conversa direto comigo. E um belo dia, conversando com a minha mãe, inclusive com outras cunhadas ali numa situação, eu me pego ouvindo ali, passando na mesa do lado e ouvindo ela falando com essas pessoas sobre a minha entrada na maçonaria. E você só consegue entender que você mudou quando alguém te lembra como você era. Porque a mudança é tão linear, é tão natural, vem de uma forma tão macia. Porque assim, quem constrói, você não começa pelo telhado, você começa pela estrutura, você começa pelo alicerce, pela terraplanagem às vezes. Então assim, você tem um desenvolvimento que você que está fazendo não nota. Quando você vai ver, tem uma casa nova, um castelo novo formado, mas assim, eu tive a oportunidade de ouvir da boca dela. E algumas comparações. Eu fiquei muito mais tolerante, eu fiquei muito mais... assim, nas palavras dela, né? Eu fiquei muito mais focado, eu fiquei muito mais tolerante, eu fiquei muito mais paciente. Eu era uma pessoa que eu era muito bruto, muito violento, vamos dizer assim. Ficou mais compreensivo. Eu fiquei mais compreensivo, eu fiquei uma pessoa mais amorosa, eu fiquei uma pessoa um pouco mais macia. Então, assim, a maçonaria me proporcionou isso. A minha filha, em particular, não conseguiu me pegar antes desse modelo, então ela hoje com 14, agora dia 29, dia 30 faz 15 anos de idade, então não me conheceu o modelo antigo. Ah, e sobre isso tem uma particularidade. Nós temos um irmão do quadro aqui, que é meu sobrinho consanguíneo. É filho da minha irmã e tem uma diferença pequena de idade de minha para ele, são 11 anos. Então, assim, consegui viver muito com ele e um dia numa entrevista que a loja tem para quando a pessoa vai iniciar, e perguntaram para ele se ele tinha alguma pessoa maçom como referência. Claro que ele falou o meu nome. E acho que o maior depoimento que eu ouvi da boca dele foi a mudança disso, porque ele me conheceu nas duas etapas da minha vida. Então, assim, ele falou, não, desde que eu pude ter condições de entrar para a maçonaria, eu quis. E o meu maior fator foi ver a mudança do meu tio. E nunca havia falado para mim de uma forma direta. Ele veio e falou para os irmãos, para os meus pares. Aquilo chamou muito minha atenção. Que para uma criança, 11 anos mais nova que eu, conseguir ter isso como um parâmetro, é porque eu já tinha uma referência em mim e ainda teve a oportunidade de ver uma melhora significativa. Então isso também me marcou muito nesse assunto. Que beleza. E agora, meu irmão, direcionando já a nossa entrevista para o encerramento, olhando para Libertas do futuro, que mensagem você gostaria de deixar para os irmãos que ainda sequer foram iniciados ou que acabam de iniciar? Olha, na minha opinião, respeite o passado, analise o presente e foque no futuro. Porque a nossa loja em particular é uma loja histórica. Existem muitas coisas que eu só vi aqui dentro em quase 15 anos de maçonaria, eu só vi aqui dentro. E valorizo por isso. E valorizo muito essa loja por isso. São métodos, são processos, são os usos e costumes que isso tem que ser valorizado, porque isso é história. Se você não está enquadrado numa loja com essa ritualística, com essa capacidade, você está no lugar errado. Você entrou aqui para aprender, você não entrou aqui para ensinar.
O presente, eu posso te falar que é referente à atualização. A gente tem que olhar para o passado, mas as coisas evoluem. Hoje a gente já confirma a nossa presença via um aplicativo. Hoje você já tem alguns grupos de WhatsApp que você acaba tendo que fazer uma prévia de uma reunião, alguma coisa assim. Então, assim, são coisas que há um tempo atrás não era nem sequer, quando eu iniciei, não era nem pensado que um dia isso podia acontecer. Então, assim, a gente tem que atualizar. Por mais que a loja seja o que ela é, no momento que ela está, é isso, é dessa forma. E para o futuro, na minha opinião, é abrir a mente. Eu acho que não pode preparar a loja para receber o aluno. Eu acho que o aluno tem que entrar preparado para receber a loja. Então eu acho que não se deve customizar em nada a nossa história, a nossa ritualística, o nosso método, o nosso processo, o nosso jeito de pensar. Eu acho que não deve ser facilitado em nada, porque agora a geração X, Y, Z, ficou diferente. Desculpa, mas problema de quem estiver entrando, né? Eles que se adequem à nossa necessidade. Nós chegamos aqui em 1921, né? Então nós chegamos primeiro. Quem quiser que se adeque à nossa necessidade. Essa é a minha sincera opinião. Sobre o futuro aí, eu acho que é isso. Porque se a gente começar a facilitar demais, a gente perde a qualidade. Porque hoje já tem pessoas que se deixar vêm para a loja de tênis, daqui a pouco já o que era uma roupa assim já vai começar a vir com uma roupa assado, já vai querer customizar demais. Então eu acredito que não. As regras foram feitas para serem cumpridas. Essa é a minha opinião. Maravilha, meu irmão. Então, mais uma vez, agradecemos a honra que você nos oferece de dividir a sua história, seus pensamentos, seus momentos conosco. E está encerrado mais uma entrevista do nosso projeto Memórias Libertas. Obrigado.